Destaques do Panorama CBN: Carmen Lúcia manda advogado Marcos Tolentino depor a CPI e rejeita recurso contra a condução coercitiva. MP que altera o marco civil da internet deve ser devolvida para o Planalto. Redução do intervalo entre doses da Pfizer vale a partir de quarta-feira. E o Brasil pisou pela primeira vez no VMA. Hot girls where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big cars and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. Anitta passou pelo tapete vermelho da maior premiação de videoclipes do mundo. Panorama CBN. Olá para você que acompanha o Panorama CBN. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Eu sou Natália Furtado e te conto o que foi notícia no Brasil e no mundo em menos de meia hora. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta segunda-feira um novo pedido do advogado Marcos Tolentino para não ser obrigado a comparecer à CPI da Covid. A ministra rejeitou ainda pedido de suspensão da decisão da Justiça Federal em Brasília, que autorizou a condução coercitiva dele, caso não compareça. Parece que ele não quer ir de jeito nenhum. Eu não quero ir por qualquer lugar no GPS, um barzinho temaki. Não quer ir, mas o depoimento de Tolentino está marcado para essa terça-feira. Ele que é apontado como sócio oculto do Fibbank, empresa que ofereceu uma carta-fiança de 80 milhões e 700 mil reais em um contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. A defesa de Tolentino obteve no STF uma decisão que permite a ele se recusar a responder a perguntas que eventualmente possam incriminá-lo. A CPI, por meio da Advocacia do Senado, conseguiu a autorização do juiz Francisco Codevilla, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, para que Tolentino seja conduzido coercitivamente caso não compareça. Segundo o magistrado, toda testemunha tem a obrigação de comparecer para prestar depoimento. Após a decisão, a defesa voltou a acionar o STF. Os advogados pediram que Tolentino não fosse obrigado a comparecer à comissão e que a decisão pela condução coercitiva fosse derrubada. Carmen Lúcia negou os dois pedidos. Segundo a ministra, a defesa não apresentou qualquer fato novo e apontou um recorrente comportamento do advogado em se negar a comparecer à CPI. Eu não quero ir. E em parecer ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República defendeu que sejam suspensos os efeitos da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro e que, na prática, limita o bloqueio de conteúdos publicados em redes sociais. Para o Ministério Público, é preciso tornar sem efeitos a MP até que as ações que contestam a medida tenham o conteúdo analisado pela Corte. O documento é assinado pelo Procurador-Geral Augusto Aras e foi enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Depois desse parecer do PGR, a tendência no Senado é que a medida seja devolvida ao Planalto. Os governistas trabalham para evitar a devolução com o argumento de que isso poderia acirrar novamente os ânimos entre o Executivo e o Legislativo em um momento em que se busca uma pacificação. Mas, entre os parlamentares, o entendimento é que a MP editada pelo presidente Bolsonaro, às vésperas do dia 7 de setembro, foi com o intuito de proteger atos antidemocráticos. Em resposta ao STF, Aras considerou que a alteração repentina do Marco Civil da Internet gera insegurança jurídica. Ele defendeu que o tema seja debatido amplamente no Congresso e no STF. Para o PGR, a lei do Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, já evita uma atuação exagerada e desnecessária das plataformas. A resposta de Aras cumpriu um pedido da ministra Rosa Weber, que é relatora de 7 ações que questionam a MP.
A OAB apresentou uma 8ª ação nesta segunda-feira. Para o presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, a MP favorece a divulgação de fake news. A medida provisória 1068 é inconstitucional porque estão ausentes os requisitos autorizadores da edição de medida provisória, como urgência e relevância. Também equivale a dar um salvo-conduto para disseminar mentiras, discursos de ódio e ataques à democracia. Nada tem a ver com a liberdade de expressão. Ao contrário, libera uma ferramenta de destruição da democracia e da própria liberdade de expressão. Nesta semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai tomar a decisão sobre a MP. Como se trata de um tema complexo, Pacheco avalia que é preciso ter aprofundamento técnico e embasamento jurídico antes de tomar qualquer atitude. O líder do PSDB, senador Isalci Lucas, disse que a proposta é devolver a medida. Ela distorce uma lei que foi discutida no Congresso por anos e anos. Depois vem com a medida provisória, um ato unilateral, sem urgência, sem relevância, só para atender os atos de 7 de setembro, claramente. Feito uma medida especificamente para atender essa questão das mobilizações. A proposta é devolver, não é rejeitar. Quando você rejeita, os atos praticados até a rejeição, eles são válidos. Agora, devolvidos são nulos. Mas o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, vai se reunir com Pacheco nesta terça-feira. O senador busca uma alternativa que pode ser até retirar a MP, mas de uma forma negociada. Eu não acredito na devolução, não. Eu acho que pode haver uma retirada negociada, uma conversa sobre modificações pertinentes. Devolver, simplesmente, é um gesto muito forte. Negociar, para saber como é que pode ser feito, depende daquilo que a gente mais faz, que é a discussão, as ponderações. Não é normal, corriqueiro, devolver a medida provisória. Em resposta ao STF, a AGU considerou que a MP não impede o combate das fake news e considerou que as mudanças são necessárias para garantir direitos como liberdade de expressão. A medida provisória limita o bloqueio de conteúdos em redes sociais e dificulta a derrubada de perfis que disseminam conteúdos falsos. Ela ainda altera o Marco Civil da Internet e define, por exemplo, que seria necessário haver justa causa e motivação nos casos de cancelamento ou suspensão de contas ou perfis nas redes sociais. E falando em medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro assinou mais uma, a que cria um programa habitacional com subsídios para agentes de segurança pública. O texto cria condições diferenciadas para policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais contratarem crédito imobiliário. Medidas provisórias entram em vigor assim que são publicadas no Diário Oficial da União, mas precisam ser aprovadas em definitivo em até 120 dias pelo Congresso Nacional. Caso contrário, as regras deixam de valer ao fim desse prazo. O programa, chamado de Habite Seguro, é visto como um movimento político de Bolsonaro para agradar as forças de segurança, vistas como um dos principais grupos de apoiadores do atual governo. E virando a página, partidos de centro-esquerda discutem novas estratégias para atrair mais gente nas duas próximas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma no começo de outubro e outra no feriado de 15 de novembro. Com a presença confirmada do PT, a pauta de agora em diante será Fora Bolsonaro, já que o mote de domingo era nem Bolsonaro nem Lula. E os petistas já tinham avisado que não ficariam do lado de movimentos como MBL e Vem Pra Rua, que protagonizaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma reunião para depois de amanhã já foi marcada entre 11 partidos, incluindo PT, PSB, PDT, PSOL, Rede, Cidadania e Solidariedade. O PT está convocando a militância para um novo ato no dia 2 de outubro. O presidente do PDT, Carlos Lupe, minimizou o fracasso de público. Ele disse que os protestos pelas diretas já também foram ganhando gente aos poucos e que os partidos só começaram a se mobilizar de fato na semana passada. Como o primeiro ato foi muito bom. Não era a quantidade de pessoas que se junta que dá a importância de um ato.
Há mais de 2 anos, as oposições não fazem ato, que a tendência é ter um crescimento, né? Você começa a mobilizar mais a sociedade, ter mais adesão, ter mais tempo para convocar, porque essa foi uma convocação feita por 2 movimentos anteriores e que nós procuramos ajudar nos últimos 2 dias. Não teve uma convocação muito ampla. Então agora a nossa intenção é ampliar essa convocação e mobilizar todos os brasileiros de bem. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, criticou a decisão do PT e disse que o ato em São Paulo foi representativo do ponto de vista político, porque, apesar do público, conseguiu reunir lideranças importantes. Você teve ali o embrião de uma real frente ampla. Em termos de quantidade de público, evidentemente que não se compara com as últimas que as oposições fizeram e também com a do governo. Mas isso, na política, não se conta apenas a presença das pessoas nas ruas num primeiro momento de formação política. Na Avenida Paulista, o ato reuniu os ex-candidatos à presidência em 2018, Ciro Gomes, do PDT, e João Amoedo, do Novo, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, a senadora Simone Tebet, do MDB, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM. Em entrevista ao Jornal da CBN nesta segunda-feira, Mandetta disse que a manifestação de domingo foi uma espécie de treino livre. Esse número enorme de pessoas que não quer nenhum desses 2 caminhos, ela é silenciosa por natureza, né? Ela se decepciona, o mundo está muito odioso, está muito violento. Então, eu acho que foi sair da inércia, eu acho que foi dizer que esses movimentos estão sim engatinhando, estão sim iniciando. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, sigla que também ficou de fora dos atos, disse que se a intenção for mesmo impeachment, os partidos da chamada terceira via terão que dialogar com a esquerda, que é a única com capacidade de mobilização, além de Bolsonaro. Nesta segunda-feira, o presidente da República disse a apoiadores, em uma conversa gravada e editada por um canal bolsonarista, que a minoria que é contra ele é digna de dó e perguntou: viram lá em São Paulo 5 presidenciáveis aglomerados? Essas as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Vacina Sim. Vamos falar sobre vacinação, porque a diminuição do intervalo entre doses da vacina da Pfizer de 12 para 8 semanas passa a valer a partir da quarta-feira, dia 15. A informação é do secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e foi confirmada à CBN. A redução do intervalo entre as doses é a esperança de cientistas para evitar a disseminação de mais variantes no Brasil. Mas, por outro lado, alguns exemplos no mundo de países que reduziram o intervalo da Pfizer têm causado controvérsia. Em Israel, a vacina da Pfizer teve um intervalo de 3 semanas entre as doses e cerca de um mês atrás, o país passou a detectar um novo aumento de internações pela doença. O país decidiu, então, reforçar a imunização de toda a população com mais uma dose de Pfizer. Já no Reino Unido e Canadá, as vacinas foram aplicadas com 12 semanas de intervalo entre as doses e a queda de internações foi mantida. A partir dos exemplos, infectologistas têm concluído que a diferença no intervalo entre a primeira e a segunda dose pode causar disparidade na efetividade das vacinas contra casos leves da variante Delta. Mas o médico epidemiologista Paulo Menezes afirma que, se por um lado a eficácia pode diminuir com um intervalo menor entre as doses, por outro, estamos em uma corrida contra a disseminação do vírus. Eu entendo que há evidências mostrando que um intervalo um pouco maior aumenta a proteção de 2 doses dessas vacinas. No entanto, é um jogo, é uma corrida, onde de um lado nós temos o vírus, a transmissão do vírus avançando, e do outro lado a necessidade de proteção vacinal. Então, não existe uma situação ideal. E nesse momento eu penso que é mais importante adiantar o máximo possível a segunda dose dessas vacinas
para melhorar a proteção da população como um todo para a variante Delta que está presente nesse momento. Apesar do Ministério da Saúde autorizar a redução de intervalo da Pfizer a partir do dia 15, os governos locais ainda vão definir as próprias estratégias e um novo calendário de aplicação das segundas doses. A redução de intervalo da vacina da AstraZeneca, também prevista anteriormente, foi adiada e uma nova data será definida após a chegada de mais matéria-prima farmacêutica ao Brasil. A entrega de material pela China está atrasada. A Fiocruz informou que a partir desta terça-feira está previsto o início da liberação de mais lotes de vacinas que estão na etapa de controle de qualidade. A previsão de entrega em setembro é de até 15 milhões de doses. Em São Paulo, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca contra a Covid-19 deveria ter tomado a segunda a partir do dia 1º de setembro, pôde completar a imunização com a vacina da Pfizer nesta segunda-feira. Com o imunizante fabricado pela Fiocruz em falta em todo o estado, foi preciso aderir à intercambiabilidade das duas vacinas, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde. Quem foi aos postos a partir das 14h, quando começou a valer a nova regra, precisou assinar um termo de ciência declarando que avaliou o risco e o benefício de se vacinar dessa forma. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que a adoção do termo de ciência é opcional para cada município e o objetivo é apenas informar a população. A Secretaria Municipal de Saúde não retornou o contato da CBN. Também nesta segunda-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que espera a chegada de um novo lote da AstraZeneca até esta terça. Conforme a gente for recebendo as doses, aí nós vamos comunicando, né, até poder chegar no momento onde a gente vai corrigir a data, ou seja, que a data da segunda dose vai bater com a data efetiva que a gente vai ter a vacina. Por enquanto, a gente vai ter que ir corrigindo esse período que as pessoas ficaram, inclusive eu. Eu deveria ter tomado a minha segunda dose de AstraZeneca, ainda não tomei porque acabou a AstraZeneca, também estou nessa fila para tomar a minha segunda dose com a Pfizer. Em São Paulo, também começou neste início de semana a aplicação da terceira dose para os idosos com mais de 85 anos que tomaram a segunda dose ou a dose única há pelo menos 6 meses. Já a cidade do Rio começou a aplicar nesta segunda-feira a terceira dose em pessoas de 95 anos ou mais. A previsão é que até sábado, idosos de 90 anos ou mais recebam a dose de reforço no município. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio vacina os adolescentes de 14 anos entre quarta e sexta-feira desta semana. As meninas da idade terão 2 dias para ir aos postos de vacinação na quarta e na quinta-feira. Já na sexta, será a vez dos meninos. O calendário de vacinação por idade havia sido suspenso mais uma vez no último sábado, após o estoque para a primeira dose esgotar. O cronograma para as outras faixas etárias de adolescentes será divulgado assim que o Ministério da Saúde enviar nova remessa da Pfizer para o município com quantidade suficiente de doses. E vamos mudar de assunto porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adiou nesta segunda-feira a votação da versão final do edital do 5G, a nova geração de internet móvel. O adiamento foi motivado por um pedido de vista, mais tempo para análise do conselheiro Moisés Queiroz Moreira. A aprovação pelo Conselho Diretor da Anatel é a última etapa antes da publicação do edital do leilão, que será o maior a ser realizado pela agência. O governo prometia fazer esse leilão em julho. A mais recente previsão é outubro. O adiamento da decisão pela Anatel pode comprometer esse prazo. O objetivo do Ministério das Comunicações é ter o 5G, pelo menos em todas as capitais, até julho do ano que vem. Falando sobre economia, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 1,85% aos 116.403 pontos. O dólar comercial terminou o dia em queda de 0,83%, cotado a R$ 5,224. O euro fechou negociado a R$ 6,167, desvalorização de 0,88%.
Hot girls where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. Estamos ouvindo Anitta, porque a nossa Girl from Rio esteve no VMA 2021. Após passar pelo tapete vermelho da maior premiação de videoclipes do mundo na noite deste domingo, ela se consagrou como a primeira brasileira a se apresentar na premiação. Apesar de não ter sido transmitida no Brasil, a apresentação do hit Girl from Rio, que aconteceu no intervalo do show, foi divulgada no YouTube da emissora. A música escolhida por Anitta faz parte do seu 5º álbum de estúdio, do mesmo nome, e foi lançada como segundo single do álbum em abril deste ano, através da Warner Records. Falar sobre o noticiário internacional, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos reduziu nesta segunda-feira de 4 para 3 o grau de risco para americanos que planejam viajar ao Brasil devido à situação da Covid-19. O nível 4 equivale a muito alto e o 3, em que o Brasil se encontra agora, é alto. Segundo informações publicadas pelo Departamento dos Estados Unidos, isso significa que a recomendação, que antes era de que os americanos expressamente evitassem viajar ao Brasil, agora é de que reconsiderem os planos de vir ao país. O site do CDC afirma que, devido à situação atual, todos os viajantes podem estar em risco de obter e espalhar variantes da Covid-19. O Egito, país árabe de maior população e o primeiro a assinar um acordo de paz com Israel, recebe nesta segunda-feira o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, algo inédito em mais de 10 anos. O presidente Abdel Fattah al-Sisi conversará com Bennett sobre os esforços para reativar o processo de paz entre israelenses e palestinos. Com fronteiras no leste, com a faixa de Gaza e Israel, o Egito atuou como mediador em maio para obter o fim da guerra relâmpago entre o Estado hebreu e o movimento islamita Hamas, que controla o território palestino. E o Panorama CBN desta segunda-feira vai ficando por aqui ao som dela. Hot girls where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. A gente tem que prestigiar a Anitta, essa brasileira que foi a primeira a pisar no VMA. A apresentação de hoje, o roteiro dessa edição foram feitos por mim, Natália Furtado. Os trabalhos técnicos são do Reginaldo Pires. Amanhã eu tô de volta, não esqueça que pela manhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. E hoje eu vou registrar aqui a mensagem do ouvinte Luiz Maieiro Júnior, que disse que acompanha o Panorama CBN de Melbourne, na Austrália. Que honra! Um beijo pro Luiz, também para os brasileiros que nos acompanham da Austrália e de todos os lugares do mundo. Você pode fazer como ele, me mandar mensagem no Instagram. O meu perfil é o @natfurtado, Nat com 2 T's, Furtado. Ou pode mandar mensagem também no meu e-mail, que é o natalia.furtado@cbn.com.br. O Natália é sem H. Um beijo pra você, até amanhã. Hot girls where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.